Muitas vezes nós estamos esperando que algo se resolva sozinho, quando não é assim que funciona. Aliás, alguém diz que esperar resultados novos fazendo as mesmas coisas é tolice. Mas o crente está sempre na expectativa, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, mas vai melhorar. A pergunta é, será que em vez de esperar que isso desapareça automaticamente, espontaneamente, nós não precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre eliminá-las intencionalmente? E aqui nós chegamos no ponto crucial que me faz misturar os princípios que eu estou explorando de preservar a sensibilidade com Deus, com a nossa responsabilidade de escolha e decisão sobre o assunto. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 8, diz assim, vamos primeiro no 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É interessante ele falar de inclinação, quando ele está falando de duas dimensões, de dois mundos, duas realidades e natureza, carne e espírito. Carne, velha natureza e tudo aquilo que está no plano natural. Espírito, nova natureza e tudo aquilo que está na dimensão, à nossa disposição na presença de Deus. Quando ele fala de inclinar, nós precisamos escolher para que lado nós vamos. Mas quando ele diz que inclina para a carne, cogita das coisas da carne, essa palavra traduzida cogita, ela fala de ter entendimento, ela fala de ser sábio, mas ela é usada também para falar tanto sobre sentir, pensar e ter opinião. Ou seja, inclinou para a carne, o que governa a sua maneira de pensar e sentir é essa inclinação. É isso que enche e programa a sua mente, seu direcionamento, seu estilo de vida. Agora, inclinou para cá, você vai cogitar, pensar e sentir do lado de cá. Quem está entendendo? Só que o texto continua e diz verso 6, porque o pendor, o que a palavra pendor é? Sinônimo de inclinação. Pendeu para o lado de lá. O pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então Deus o tempo todo está dizendo, meça sua escolha e para onde você está indo. Verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que eu e você precisamos entender? Só a maneira de sermos agradáveis a Ele, de viver o lugar da profunda comunhão e da intimidade, inclinando para o lado de cá e sabotando o lado de lá. E aí nós precisamos entender, nesse contexto, qual é a importância das disciplinas espirituais. E entre elas, nós podemos falar de uma forma geral das abstinências. A palavra jejum basicamente significa não comer. No original grego, a palavra é nestil, ne um prefixo de negação, estil é comida, então é não comer. Mas a Bíblia fala de outras abstinências. Eu não tenho nenhum problema com outros tipos de abstinência além do de comida. Meu problema é quando o crente usa as outras abstinências como substitutas, em vez de como complementares da abstinência de comida. Mas a Bíblia fala de outros tipos de abstinência. Em Números, no capítulo 30, Deus estabelece uma lei sobre os votos. Eram votos com os quais as pessoas iriam afligir a sua alma. Eram votos de privação. As pessoas negariam a si mesmo coisas que lhe davam prazer. Qual a razão? Porque o evangelho tem que ser sofrido? Não. Para que você concentre a sua atenção numa outra dimensão de prazer, às vezes você precisa desintoxicar de alguns. Para que você volte a descobrir o doce da fruta, talvez você tenha que sacrificar o leite condensado. Quem está entendendo? Na minha adolescência, acho que foi entre os 16 aos 18 anos de idade, eu passei 2 anos sem assistir um filme. Era o meu entretenimento predileto. Mas eu comecei a dizer, minha alma está gostando muito disso. Eu tenho uma vida corrida em trabalho, estudo, envolvimento da igreja, as atividades de evangelismo, e eu preciso de tempo com Deus. E eu me obriguei a ficar 2 anos sem a diversão. Pastor, mas não tinha vontade? Tinha. E o que o senhor fazia quando tinha vontade? Ia, pegava as 2 horas do filme e orava. Normalmente a vontade passava. Se não passava, eu orava outro filme. Porque eu queria crescer do lado de cá. Não significa que essas coisas não agradam. Significa que muitas vezes elas nos agradam tanto que nos distrai de algo que poderia nos agradar muito mais. Quem está entendendo? Então, quando você olha para o jejum, para as abstinências na Bíblia, qual o propósito principal?
Eu creio que quando você pega todos os relatos bíblicos de jejum, as experiências, a soma de tudo, você vai convergir numa pirâmide. Você tem lá no topo dela o propósito primário e você tem abaixo propósitos secundários. São subclassificações que sempre vão estar alinhadas com o primário, mas que são diferentes entre si. Então na Bíblia você vai ver gente jejuando, como Josafá, em momentos de aflição. Você vai ver gente como Esdras orando, buscando proteção. Você vai ver gente como Davi jejuando em situações de enfermidade, gente como Daniel em momentos de intercessão, o que tem levado muitas pessoas a acreditar que o jejum só deveria ser feito em situações de grande necessidade, as classificadas como emergenciais. Eu não creio nisso, porque o jejum aparece ligado a outros propósitos que não são esses. O jejum está relacionado ao arrependimento na Bíblia, o jejum está relacionado à consagração, e nenhum desses dois são situações emergenciais, quando você olha a questão circunstancial. Agora, o que todos eles, embora sejam diferentes entre si, têm em comum? Buscar a Deus. Muitas vezes eles têm outros elementos em comum. O que está jejuando por arrependimento e o que está jejuando por consagração, os dois estão buscando a Deus para vencer o pecado. Então eles têm algo mais na busca a Deus em comum, vencer o pecado. Mas o que está jejuando por arrependimento, ele quer sair do pecado que já o derrubou e ser restaurado. O que está jejuando por consagração, ele não quer cair no pecado pelo qual o outro está jejuando por arrependimento. Ele está se antecipando. Mas lá no fim, buscando a Deus. Em Daniel, no capítulo 9, no verso 3, a Bíblia diz: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas e jejum. O foco principal, primário, buscar a Deus. Todo o resto são subcategorias, são propósitos secundários. Mas normalmente as pessoas veem quase tudo aquilo que diz respeito a uma necessidade pessoal que eles acreditam. Mas muitas vezes eles não enxergam aquilo que vai direto lá no topo. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 37, a Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana, que teve contato com Jesus quando ainda criança no templo. A Bíblia diz que ela adorava noite e dia, com jejuns e orações. Para que ela usava o jejum combinado à oração? Eu quero adorar a Deus, eu quero estar com Deus. Você não vai pedir nada? Nada. Eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Dá para entender a diferença? Atos capítulo 13.